Povo de Deus, bem-vindos a mais um Unboxing, a Bíblia, Unboxing Eclesiastes. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 5. Nós vamos hoje mergulhar a partir do verso 8 até o final do capítulo, até o verso 20. Unboxing Eclesiastes. Salomão, nós temos visto e temos dito, ele estabeleceu a premissa dele e passou a prová-la, a sustentá-la, como um grande orador, um grande escritor que ele era. A premissa é que tudo é vaidade, tudo é sem sentido. Ele estabeleceu essa premissa, ele deu sustentação a essa premissa, ele mostra recorrentemente no livro, por isso às vezes o livro é cansativo, confuso, aparentemente com temas misturados ou repetitivos, mas é porque ele de novo e de novo, ele ataca aqueles que são os principais ídolos do nosso coração. Ele ataca a sabedoria, o conhecimento humano em si mesmos, ele ataca os prazeres e os excessos do vinho, do sexo, das mulheres, dos homens. Ele destaca o perigo da conquista ou do desejo de fama e de conquista, e o homem sempre foi movido por isso, especialmente os bárbaros e os pagãos, o mundo ao redor do mundo de Salomão. Muitas vezes o líder dos bandos, eles não tinham tesouros nem riquezas a dar para os seus seguidores nas conquistas, e tantas vezes esses guerreiros, eles eram desafiados pelos seus líderes a conquistar reinos e terrenos e lugares, a derrotar exércitos pelo simples prazer de conquistar honra. Filhos matavam seus próprios pais, reis, com a intenção e o desejo de terem seus nomes ainda maior do que o nome de seus pais ou antecedentes. Salomão conheceu tudo isso. Ele conheceu a vaidade da fama, das conquistas, das riquezas, do poder, e ele concluiu que o conhecimento, mesmo aquele conhecimento mais apropriado, como por exemplo o estudo da biologia, ele diz isso no início desse livro, ele estudou a biologia, botânica, história, mesmo esse tipo de conhecimento que em si mesmo não teria qualquer problema, ele diz, pode ser sim vaidade, tudo é sem sentido, tudo é vaidade, conhecimento, dinheiro, sexo e poder. Mas ele, no capítulo 5, como vimos na semana passada, do verso 1 ao 7, ele mostra que também pode ser sem sentido e vaidade o culto a Deus, a vida religiosa, a vida de fé. Porque todas as coisas que nós buscamos, digamos, fora do culto, pode se tornar o objeto dos nossos desejos dentro do culto. Conhecimento, sabedoria, fama. Quantas pessoas não buscam Deus em cultos? Falamos no início de culto da virada de ano. Quantas pessoas não vão para cultos de virada de ano simplesmente para garantir que o ano seguinte será um ano de vitórias e de conquistas? Veja como isso faz eco com aqueles ídolos que Salomão tenta destruir. Quantas pessoas, em vez de ir para um culto de virada, em vez de ir para derramar o coração em alegria e em prazer diante de Deus, vão lá para receber algum conhecimento, algum desafio, alguma motivação, alguma bênção especial, algo místico, para conquistarem. Eu conheço pessoas que preferem, dizem isso orgulhosamente, chegar no culto na igreja depois do período de louvor, porque não fala com ela. Então ela chega para a hora da mensagem, ela ouve o sermão, ela levanta e vai embora.
Ela não entende que o culto não é um lugar para você vir para apenas adquirir conhecimento. Isso é vaidade. Ou obter alguma sabedoria por si mesma. Isso é vaidade, Salomão vai dizer. Então, ele trata disso. Ele fala, olha, vocês não podem corromper o culto a Deus, como vocês fazem com todas as outras coisas, como eu fiz com todas as outras coisas da minha vida. E ele discorre sobre isso do verso 1 ao 7, como nós vimos. E aí, nós não vamos mergulhar no capítulo 5, de 1 a 7, porque a gente fez isso semana passada, quando nós falamos da perversão do culto a Deus. No verso 1, ele falou, olha, aproxime-se de Deus e ouça, Deus está se comunicando. Você vem para o culto a Deus para ouvi-lo falar, e ele fala através das orações de um irmão. Hoje nós tivemos o retorno do encontro de oração dos homens, às 6:30 da manhã. Você jovem que pode, eu o encorajaria a vir todas as sextas-feiras. Eu tenho visto homens de Deus nesses cultos de oração aprender a orar, ouvindo outros orar. Eu vejo isso claramente. Tem cerca de 4 para 5 anos que a gente tem esse grupo de oração. Homens que no início desses encontros oravam de um jeito, digamos, sabe como uma criança, quando está aprendendo a falar, seu vocabulário é pobre, no sentido de não ter riqueza de palavras, ou sabedoria para se expressar, porque é assim que nós somos. Ouça as nossas orações, sem querer ser legalista. E aí você vem para um culto de oração, como o dos homens, e você começa a ouvir outros orarem. Você aprende de Deus, você ouve de Deus, e você ouve Deus na oração do irmão muitas vezes, porque é o Espírito que nos impulsiona a orar, e é o Espírito que nos sustenta em oração. Então, venha para a casa de Deus e ouça Deus, guarde seu pé, não seja tolo, como Salomão vai dizer, não fique falando, ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos. Foi isso que ele falou, verso 1, guarde o pé. Quando você entrar na casa de Deus, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Não é? Ele é tolo aqui, não porque ele não sabe de nada. Ele é tolo, como já dissemos, porque ele faz o que é mal, e não sabe que é mal, e não está nem aí. Esse é o problema. Sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus, você aqui na terra. E aí nós falamos sobre como Eclesiastes aqui nos ensina a ter cuidado com o que dizemos no culto, com o que cantamos. Não é? Não podemos ser como tolos, nós temos que nos lembrar que sim, Deus em Cristo é nosso Pai, mas Ele não deixou de ser o Senhor soberano do universo. E então Deus está nos céus, você aqui na terra, portanto sejam poucas suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar palavras tolas. E aí do verso 4 ao verso 7, ele vai falar dos votos que nós devemos cumprir quando nós os fazemos, e a gente faz votos. A gente faz votos, por exemplo, desde quando você entende que é o momento de Deus para a sua vida, para você namorar. Você fez um voto, não de casamento ainda, não é uma aliança de casamento, mas no mínimo é um voto de fidelidade. É um voto de amor, no sentido de que você respeitará o outro, você cuidará dele, guardadas as proporções do que, por exemplo, se requer um namoro, um noivado, depois um casamento. Você faz votos quando você se batiza. Você, diante da congregação, professa a sua fé em Cristo Jesus, e você diz que você honrará o pacto de fé expresso nas Escrituras e de alguma forma sistematizado pelo pacto da igreja
em que você é membro. No nosso caso, nós temos o pacto da nossa igreja. Você promete, você faz votos de que dará seu dízimo, dará suas ofertas, cuidará da educação religiosa dos filhos e cuidará de evangelizar, de fazer discípulos. Você fez esse voto. Se você é membro da Segunda Igreja Batista em Goiânia, você fez esse voto. E tantas vezes a gente quebra votos. E Salomão está dizendo, um jovem especialmente, adolescente especialmente, votos não dizimam, não ofertam, não fazem discípulos, como é ordem de Jesus. E, enfim, uma maneira de você descobrir como é que você quebra votos o tempo todo, e eu também, diante de Deus, é ler o pacto da nossa igreja. Você faz votos de dizer sempre a verdade, seja o seu sim, sim, o seu não, não. E tantas vezes a gente quebra. Então Salomão está mostrando para nós que nós somos um povo tantas vezes sem palavra. Isso não é bom. Ele está querendo nos dizer, não perverta o culto a Deus como vocês perverteram todas as outras áreas da sua vida. Então, cale-se e ouça, verso 1, aquiete-se, acalme-se e ouça, versos 2 e 3, faça votos e os cumpra, versos 4 a 7, e hoje o nosso texto, Eclesiastes 5, de 8 a 20. Se do verso 1 ao 7, ele tratou da perversão do culto a Deus, e como não perverter o culto a Deus, porque é isso que você tem que entender em Eclesiastes capítulo 5. Não é que no meio de tanta coisa errada que ele veio detectando, agora ele disse o que é uma coisa certa. Não, ele pegou também uma coisa errada que estava sendo feita em forma de vaidade, de algo sem sentido, que era o culto a Deus, e explicou, ele deve ser assim, e não como vocês fazem. Agora, eu disse na semana passada, desembrulhando Eclesiastes 5, que é interessante como Salomão conecta a questão do culto com o dinheiro. Porque é curioso, de repente, do verso 8 em diante, ele deixou de falar do culto e começou a falar de dinheiro. Do verso 1 ao 7, Salomão nos levou à casa de Deus. Versos 8 e 9, ele vai nos levar à corte da nação. Do 10 ao 17, ele vai nos levar ao caixa do dinheiro. E aí ele vai nos apresentar a cura no verso 18, 19 e 20. Mas por que Salomão conecta culto com dinheiro? Porque Salomão conhece o coração dele, conhece o coração humano, conhece a perversão humana, e Salomão sabe que o homem, ele idolatra o dinheiro, mamon, tanto que Jesus vai dizer, não dá para servir a dois senhores. Ou você serve Deus, ou você serve mamon. Então, é como se Salomão estivesse fazendo o seguinte, o que vocês fizeram com o culto a Deus é o que vocês fazem com o dinheiro. Vocês usam isso para saciar a vaidade de vocês. E veja só as consequências. Então é isso que a gente vai desembrulhar agora. Ele vai fazer 5 alertas, aqui do verso 8 ao 20, 5 alertas em relação ao perigo do amor ao dinheiro. Se não Deus, então dinheiro é uma trilha de morte. É mentira do diabo, quando ele diz que dinheiro, a gente costuma pensar assim, não, eu sei, dinheiro não traz felicidade, mas ele compra, ele manda buscar, é mentira. E Salomão vai nos mostrar, como veremos, que até o prazer para se desfrutar das coisas que o dinheiro pode dar, até esse prazer ele vem de Deus, ele não é nosso. Por isso que você vai encontrar milionários que têm tudo, casados com belas mulheres ou lindos homens, mulheres que têm tudo,
e vivem à base de antidepressivos, de anestésicos para dormir. Porque não é o dinheiro em si, não é a beleza em si, não é o que se adquire em si, não é a sabedoria e o conhecimento em si, não é o diploma em si, não é o casamento em si. Todas essas coisas são dignas de serem desfrutadas para a glória de Deus, mas até o prazer que essas coisas promovem em nós, apontando-nos para Deus, isso é fruto da obra de Deus, é graça. E Salomão vai mostrar isso. Então, é importante porque quando se fala de dinheiro, a gente cai em dois extremos. Ou a gente condena o dinheiro por completo, isso não é bíblico, ou a gente idolatra o dinheiro, o que também não é bíblico. E a Bíblia é muito clara quando ela fala do dinheiro. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Então vamos lá. 5 coisas, 5 alertas sobre o perigo. Versos 8 e 9, a gente sai da casa de Deus e a gente entra na corte suprema da nação. E olha o que motiva essa corte. O que motiva essa corte é a mesma coisa que motivava os adoradores na casa de Deus. Preencher seu próprio eu. O pecado é o mesmo. Estando você na casa de Deus, estando você na corte suprema, estando você no caixa do dinheiro, Salomão está mostrando, o problema é o mesmo, é você viver para si. Eu estou relendo as obras de Tolkien, O Senhor dos Anéis, que é um negócio fascinante, e você pega ali o um anel, que é o que foi construído por Sauron para que ele dominasse os outros anéis. Esse um anel, ele tem a capacidade de extrair de quem o possui e o usa, tudo que há de ruim, expõe os ídolos do coração de quem possui o um anel. E é isso que a idolatria a gente, e é isso que a gente precisa se atentar para isso e ver como é que Deus pode nos tratar. Então, o amor ao dinheiro, em primeiro lugar, ele gera a opressão dos pobres. Não é o dinheiro que gera, é o amor ao dinheiro. Verso 8 e 9. Se você notar em alguma província, em algum município, em alguma cidade, em algum país, se você notar em alguma província opressão de pobres e roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso. Quanta coisa ele está dizendo. Não se decepcione com um político ladrão. É isso que ele está dizendo. Não se decepcione com o presidente ladrão. Porque não seja pego de surpresa, melhor dizendo. Porque é isso que se espera do coração humano, não regenerado e não santificado e não submetido ao Senhor Deus. Quando esse versículo aqui é extremamente importante para o momento político do mundo. Quando as direitas políticas, e aqui não é crítica, é uma constatação, quando a direita acha que a solução é o fulano honesto. Lógico que eu não quero aquele que já comprovadamente se provou desonesto. Mas o que Salomão nos diria é, olha, você não tem que se admirar quando você observar aquele que de repente foi colocado no poder e você o assistir ser corrompido, ou sendo corrompido. É isso que vai acontecer. O dia em que ele coloca no dedo o um anel, é um problema. Então, se você notar em alguma cidade, em alguma província, em algum país, a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, o que é o roubo no lugar do direito e da justiça? É o suborno dos juízes. Entendeu? É
é a propina sendo paga, é disso que ele está falando. Não fique admirado com isso, isso vai acontecer. Por quê? Por causa do amor ao dinheiro. E aí ele diz, porque o que está num posto elevado, tem acima de si outro mais elevado que o explora, e sobre estes dois há ainda outros mais elevados que também exploram. Ele começa a mostrar para nós aqui uma cadeia de corrupção. O secretário, o diretor, o ministro, o deputado, o senador, o presidente, enfim, é como se ele estivesse dizendo, todo esse sistema necessário para que uma sociedade funcione, porque outra coisa que Salomão não está criticando aqui, não são as estruturas de poder em si, certo? É muito perigoso você ler aqui e achar que ele está criticando estruturas de poder. Não, país nenhum, sociedade alguma, funciona sem alguma estrutura de poder. Aliás, a nossa fé, a fé cristã, a sua maior declaração é uma declaração política, subversiva, no melhor dos sentidos. Nós declaramos para todo mundo que nós temos sobre nós um rei soberano, e somente a ele nós prestamos obediência. Isso é revolucionário. Isso pode te custar a vida, e a minha também. A história mostra isso, a Bíblia relata isso. Leia o final de Hebreus 11. Então, não é que Salomão critica estruturas de poder. Não é que ele está dizendo, não pode ter um subalterno a um superior que presta relatórios a um ainda mais superior que está debaixo de um governador geral. Não, ele diz, não é o problema isso. O problema é que essas estruturas se corrompem por causa do amor do indivíduo pelo dinheiro. E aí essas estruturas de poder, em vez de funcionarem para o bem do pobre e do direito e da justiça, essas estruturas passam a existir para elas mesmas. Como é relevante e atual isso aqui? É o que nós temos visto no Brasil e em algumas partes do mundo. Estruturas de corrupção. Então, a solução não é abolir estruturas, como hoje há um discurso sendo feito nesse sentido. Não, nós temos que abolir estruturas e colocar tudo na mão do povo. Isso não funciona. Não funciona. Se você quer saber e ver que não funciona, assista Vikings. Assista The Last Kingdom, que é ainda melhor do que Vikings. Pela história verídica, muito menos sexo, muito menos, mas é uma história de fundo verídica, com uma história secundária colocada sobre o pano de fundo verídico, e você vai descobrir em The Last Kingdom, por exemplo, a grande crise existencial de Uhtred, quando ele não sabe se ele é um dinamarquês, um Dane, ou se ele é um saxão, ele fica nessa luta, e aí de repente ele descobre que não haveria unidade entre os Danes, os dinamarqueses. Por quê? Porque cada um que tinha atrás de si 1 milhar ou mais de 1 milhar de homens guerreiros, cada um vivia para o seu próprio interesse. Esse era o mundo pagão. E cada um vivendo para o seu próprio interesse, em contrapartida, o rei Alfred, que era o rei inglês que unificou as Ilhas Britânicas, o rei Alfred, com seu background cristão, e a série que é baseada no livro do Bernard Cornwell, a série ela tenta claramente denegrir o cristianismo, não se iluda, você tem que assistir com esses olhos também, mostrar que às vezes um pagão tem mais compaixão do que um católico, em alguns aspectos isso é verdade, até com relação ao evangélico também, às vezes você vai achar um pagão que é mais compassivo do que um crente. Então, conquanto a série tenta
mostrar o cristianismo de uma forma rebaixada, ela mostra para nós que houve algum caráter no rei Alfred que fez ele, em vez de pensar somente nele, apesar de que pensava, fez ele pensar no bem coletivo de uma nação, e isso possibilitou a união das Ilhas Britânicas. Então, eu estou dizendo isso para mostrar o seguinte: não existe a opção de um povo viver sem uma estrutura de governo. Não existe. Porque como você assiste em Vikings, in The Last Kingdom, e você lê nas páginas da história, quando você destrói qualquer estrutura de poder, para colocar na mão dos diversos povos, sempre haverá um que é o mais forte, que se torna o tirano ou déspota da nação. Não existe essa ilusão de que vamos entregar para o povo. Não existe esse comunismo, esse socialismo. Isso não existe. Também não estou dizendo que o capitalismo, tal como nós o temos, é o ideal. O que eu quero que você perceba é que você não pode cair no conto da carochinha. Não há como se abolir estruturas de poder, e não é isso que Salomão está abolindo. Tanto não é isso, que olha o que ele diz no verso 8. O proveito da terra é para todos. Ele começou no verso 8 falando do pobre, e termina falando que a terra dá comida até o rei que se serve do campo. Então, é como Salomão mostrasse, de novo, ele não está condenando o dinheiro, ele não está condenando as estruturas de poder, ele não está condenando o fato de que há um rei, ele está condenando o amor ao dinheiro, que corrompe o rei, que corrompe o seu subordinado mais direto, que corrompe o outro, e vai até o fim. E eu vou dar um spoiler. Em The Last Kingdom, o Uhtred, você fica irado com o rei Alfred, porque o Uhtred está fazendo por ele, e ele bravo. E no fim, antes de morrer, ele chama o Uhtred. Eu não assisti ainda a última temporada, então eu não sei o desfecho, não me contem, mas eu posso te dar um spoiler, se você não assistiu até a terceira, porque eu estou pregando, você não. E o Uhtred, o que ele faz? Ele é chamado pelo rei, porque o rei confiava no caráter dele. Ele era apesar de ser pagão, ele diz, apesar de Uhtred ser pagão, ele tem palavra, ele tem caráter. E o rei queria isso, para ajudar o seu filho Edward, que sucederia ao trono. Ele quer esse homem, que vai ter um homem de palavra e de caráter, ajudando, dando um tempo para os dinamarqueses aprenderem que eles precisavam aprender a abrir mão de alguns interesses para poderem conseguir viver numa comunidade ou numa nação, numa pátria unida. Então, Salomão está dizendo, o amor ao dinheiro pode corromper aquilo que seria a maior bênção para uma nação, que é um governante honesto, que olha pelo povo, uma estrutura de poder necessária, que distribui as rendas direitinho para que aconteça as estradas, os hospitais e o esgoto e etc. A energia que chega para nós e produz aguinha quente no chuveiro, ar-condicionado no calor e assim por diante. Então, Salomão diz, o problema é o amor ao dinheiro. Aí, gente, eu te mostro por esse texto o quanto o cristianismo é radical. Porque qualquer ideologia política, o que fará ou faria? Diria você que o que tem que ser mudado é a estrutura. Não pode ser monarquia. Por exemplo, não estou defendendo monarquia, me entenda. Saia da caixinha, não seja bitolado, não me ouça defendendo direita ou esquerda, não. Eu estou fazendo uma análise crítica, inteligente da Bíblia, buscando fazer. Então, ideologia política vai fazer um plebiscito e vai dizer, vocês querem monarquia? Eu votei, acho que meu primeiro voto, em que ano que no Brasil foi feito o plebiscito
para saber se a gente queria ser presidencialista, parlamentarista ou monarquia. Acho que foi logo quando eu fiz 16 anos e pude começar a votar. Então, o máximo que um sistema de governo, uma ideologia vai fazer é dizer para você o seguinte: você quer ser presidencialista? Você quer ser parlamentarista? Você quer ser monarquia? O máximo que a ideologia vai dizer, não, destrói a estrutura, constrói outra. Destrua a história, é o que estão tentando fazer agora. Destrua a história, destrua os homens que, para o bem ou para o mal, de uma forma ou de outra, construíram alguma coisa, e vamos reescrever a história, como se isso fosse possível. Aí você, digamos, muda a estrutura. Só que você vai colocar no lugar do rei, digamos, um primeiro-ministro, ou no lugar do primeiro-ministro um presidente. Você vai colocar um pecador do mesmo jeito, com o coração ímpio. Apenas o Evangelho é poderoso para transformar o coração de um rei ou de um servo, para que a partir daí as estruturas de poder sejam contaminadas para o bem ou saradas, e o pobre lá na ponta seja abençoado. Essa é a reforma que a Bíblia propõe, é isso que Salomão está falando. E a gente precisa disso. Então, Salomão nos leva para a corte e diz: o problema da opressão dos pobres não é se você é de direita ou de esquerda, não é se você tem uma estrutura de poder ou outra, não é se é presidencialismo, parlamentarismo ou monarquia. O problema não é esse. O problema é que você vive para si mesmo. Aí ele te leva ao caixa, verso 10, e ele vai dizer: o amor ao dinheiro não produz satisfação, apenas ganância. Ele diz isso no verso 10, quem ama o dinheiro, jamais se fartará de dinheiro. Se você perguntar para um milionário, quanto de dinheiro é o bastante? Adivinha o que ele vai te responder? Como eu ouvi de um obeso uma vez, dono de um melhor restaurante de frutos do mar que eu já comi na minha vida. Não vou dizer o lugar, enfim, porque não quero expô-lo. Uma pessoa gentilíssima, bacana. E pensa num homem grande, na época. E aí eu perguntei: fulano, você cozinha tão bem, que delícia isso aqui. Camarão de 3 palmos eu comia, assim, sabe? Aí eu perguntei: que prato você prefere? Adivinha qual foi a resposta? O prato cheio. Se você perguntar para um milionário, quanto é o bastante de dinheiro, ele vai dizer, um pouquinho a mais. É isso que o dinheiro faz. Você compra um par de sapatos, você fala, não, mas eu preciso de outro, porque tem que combinar com aquela roupa. Não é, meninas? Você descobre um novo carro e você fica pensando. Eu fiquei pensando se eu ganhasse na Mega Sena da virada 300 milhões de reais. Faça esse exercício. Não é para você jogar, não. Estou fazendo esse exercício para, de repente, caiu na sua conta 300 milhões de reais. O que isso mudaria na sua vida? Um brincou comigo: eu pagaria a minha dívida. Aí eu perguntei: mas e o resto? Aí eu parcelaria com o banco o resto da dívida. Eu falei: mas pelo amor de Deus, é muito dinheiro. Tá devendo? Então, o amor ao dinheiro não produz satisfação. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro. E quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isso é vaidade. Então, isso aqui é uma constatação, todos nós concordamos com isso, sabemos disso. Uns mais do que outros, uns admitidamente, outros veladamente. Mas o problema é que por mais que a gente saiba que isso é verdade, é difícil de lutar contra isso, não é mesmo, gente? Mas Salomão, para apresentar a cura, ele precisa primeiro mostrar qual é a doença.
o amor ao dinheiro, o amor ao muito, à abundância. Terceiro, verso 11, o amor ao dinheiro não produz suficiência. Ele não satisfaz, e ele nunca é suficiente. Não produz suficiência, produz parasitas. Olha o verso 11. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Ou seja, quanto mais rico, quanto maior na hierarquia de poder, mais pessoas à sua volta. Imagina o presidente dos Estados Unidos, para deslocar dos Estados Unidos e visitar o Brasil, quantos milhões você acha que é gasto com combustível, com avião, com segurança, com comida, etc, etc, etc. Isso é assim desde sempre. Desde o início dos reis, quando eles se mobilizavam, dos conquistadores dos novos mundos, quanto de dinheiro não era gasto para as grandes conquistas. Então, onde os bens se multiplicam os que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser de ver esses bens com seus olhos? Ou seja, ele está querendo mostrar para nós que o amor ao dinheiro, geralmente, ele não vai nos ser suficiente. A gente vai assistir pessoas sugando da gente, e a gente não vai poder fazer nada muitas vezes. Eu acho que fica mais claro esse versículo quando a gente lê um parecido, também escrito por Salomão em Provérbios 19. Então vamos entender Eclesiastes 5:11 à luz de Provérbios 19, versos 6 e 7. Ao generoso, muitos o adulam, e todos são amigos de quem dá presentes. Não é verdade? Se você é generoso, se você adula alguém, se você costuma dar presente, você vai ter pessoas ao redor. Se os irmãos do pobre o detestam, quanto mais se afastarão dele os seus amigos. Ou seja, quer ver quem é amigo? Perca tudo. Se até os seus irmãos de sangue te abandonam, espere para ver seus amigos. Corre atrás deles com súplicas, mas não os alcança. Então o dinheiro nunca é suficiente, o dinheiro não conquista amigos, comunhão, relacionamento, não conquista e não sustenta. Verso 12, o amor ao dinheiro não traz serenidade. Ah, se eu tivesse mais dinheiro no banco eu ia viver mais em paz. Será? O amor ao dinheiro só traz inquietação. Olha o que ele diz aqui no verso 12. Doce é o sono do trabalhador, quer ele coma pouco, quer ele coma muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. Olha para o pedreiro, que trabalha pesado o dia inteiro. Termina o dia cansado, ele bate aquela boia grande, toma um litrão de Pepsi, enche a barriga, arrota, deita e dorme. O rico chega em casa, ele pensa, e a bolsa? E se cair a bolsa amanhã de valores? E o investimento? E aquela conta? E aquele negócio? Quer dizer, o dinheiro, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, o amor a ele, o que ele causa é inquietação. Você perde o sono quando você ama o dinheiro. Outra coisa, versos 13 a 17, o amor ao dinheiro não traz segurança, apenas incertezas. Versos 13 a 17, há um grave mal que vi debaixo do sol. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio prejuízo. Guarda bem guardado até que embolora. E se essas riquezas se perdem num mau negócio, aquele filho para quem ele dizia, olha, eu estou fazendo um investimento para guardar para você,
E se as riquezas se perdem no mau negócio, o filho que esse homem gerou ficará de mãos vazias. Sim, na medida em que um pai conseguir e puder, ele deve deixar algo para um filho. A Bíblia diz isso em algum lugar, não me recordo onde agora. Mas não adianta você deixar para o filho coisas se você não deixar para ele aquilo que vai ajudá-lo a manter o que você deixou ou a conquistar a partir do mínimo que você conseguiu deixar. Isso é caráter, palavra de Deus. Então, se você se escora apenas na segurança do dinheiro, pensando, como eu ouço pais dizer isso, especialmente os mais adinheirados, não, eu quero deixar para os meus filhos, quero deixar para os meus netos. Sim, ótimo. Mas não coloque a sua segurança nisso, porque na sua boa intenção de ganhar para deixar, você pode acabar perdendo e seu filho ficar de mãos vazias. E aí você correu tanto para deixar dinheiro, que não encontrou tempo para deixar devoção a Deus. Salomão está nos querendo fazer enxergar isso, ele quer que a gente veja isso. Verso 15, como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Ou seja, aquelas coisas nas quais você mais se apega. É curioso, porque você pensa que o dinheiro e as coisas que o dinheiro te dá, não apenas em termos materiais, mas em termos emocionais, sensação de segurança, sensação de ser querido pelas pessoas, sensação de ser admirado, sensação, né? Então, quanto mais você coloca a sua segurança nisso, mais inseguro você se torna. Porque você começa a amar tanto essas coisas, quando você começa a se imaginar sem elas, te dá pânico. Morrer vai ser um problema, perder vai ser um problema. Então, ele nos mostra a realidade tal como ela é. Você saiu nu do ventre, você voltará nu para sua cova. Você vai como você veio, e do seu trabalho você não vai levar nada consigo. Também, verso 16, isto é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Quantas pessoas estudando para o vento, trabalhando para o vento? Em todos os seus dias, comeu o seu pão nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação, porque é isso que o amor ao dinheiro causa em nós, doença. Doença na alma, doença no corpo, o estresse, o pânico, a ansiedade, as noites mal dormidas, os conflitos. Então, o dinheiro ele não traz segurança, ele traz incertezas, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro não produz satisfação, ganância apenas. O amor ao dinheiro não produz suficiência, apenas parasitas. O amor ao dinheiro não produz serenidade, apenas inquietação. O amor ao dinheiro não produz segurança, apenas incertezas. Qual é a cura para esse mal chamado amor ao dinheiro? Salomão nos levou ao culto, de 1 a 7, nos levou à corte da nação, versos 8 e 9, nos levou ao caixa do dinheiro, de 10 a 17. Agora, ele vai nos levar à cura, o antídoto contra o amor ao dinheiro. E duas coisas, pelo menos, ele diz aqui. No verso 18 ele diz uma, nos versos 18 e 19 ele diz outra. No verso 18 ele diz, desfrute com prazer o que vem das mãos de Deus. Veja, vem das mãos de Deus, não vem do dinheiro. Porque até o dinheiro vem das mãos de Deus. A gente vai falar mais sobre isso lendo o texto. Então, desfrute com prazer o que vem das mãos de Deus. Segundo, versos 19 e 20. Dê a Deus louvor pelos bens que vêm de suas mãos.
Então, desfrute com prazer o que vem das mãos de Deus, porque esse desfrutar do prazer que vem das mãos de Deus te levará em louvor ao Deus que de suas mãos despejou todas as coisas sobre a sua vida. Então vamos lá. O antídoto contra o amor ao dinheiro. Desfrute com prazer o que vem das mãos de Deus. Verso 18. Eis o que eu vi. Boa e bela coisa é comer, beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Ou seja, ele não descarta que nós trabalharemos muito, ele não descarta que nós nos afadigaremos, ele sabe qual foi o resultado da queda, ele sabe que do suor do trabalho é que nós comemos, ele sabe que o solo está cheio de pedras e de espinhos, e ele diz, olha, vem da mão de Deus, mas não será de mão beijada. Você tem que se afadigar debaixo do sol e não da sombra e água fresca. Apesar de que debaixo do sol aqui não é essa a imagem é esse trabalho. É tão bom dizer isso para vocês, porque muitas vezes, especialmente quando a gente sabe que a gente precisa estudar e trabalhar, e tantas vezes estudar e trabalhar nos tira de tempos mais devocionais com Deus. E Salomão, de alguma maneira, nos faz enxergar que a gente continuará trabalhando debaixo do sol, continuaremos estudando e trabalhando neste mundo mundano. Mas a forma de vir algo da mão de Deus é nesse mundo mundano que nós, por causa do nosso pecado, produzimos. Então, apesar de estarmos sob a maldição da queda, ainda é possível comer, beber e desfrutar o que se consegue do trabalho, porque isso vem da mão de Deus. Esse é o grande problema. O risco do amor ao dinheiro não pode nos privar das alegrias que tantas vezes Deus mesmo nos envia através do suor do nosso trabalho. Nós não podemos nos esquecer de quem e de onde nos vem todo o bem dessa vida. De quem vem? De onde vem? Vem de Cristo. Vem da obra de Cristo. O sangue de Cristo comprou para nós a redenção, inclusive no trabalho e para o trabalho, nessa vida debaixo do sol. Nós não podemos nos esquecer disso. Salomão quer que a gente entenda. Salomão quer que a gente entenda que a gente afadiga debaixo do sol, a gente trabalha, a vida é curta. Ele diz, você não tem ainda, você é jovenzinho demais. Mas eu já vivi mais da metade do que eu ainda tenho para viver. Chegou, eu não imaginava. Quando falava em 40 e tanto, meu pai, quando morreu, meu pai tinha 50 anos. Eu achava que isso era velho. Ano que vem a Cris faz 50, minha coroa. Ano que vem eu faço 48, esse enxuto. Meu pai morreu com 50. Eu tenho 47, a vida é curta. A crise da meia-idade que vocês ainda vão passar, eu nunca passei por isso, graças a Deus, acho que não vou passar mais, estou imune a esse vírus. A crise da meia-idade o que é? Tanto para o homem como para a mulher. Você chega e fala, poxa, eu já vivi tudo, mais da metade da vida. O que eu construí? Quantas vezes você diz assim, nossa, eu precisaria ter um dia de 48 horas, de 100 horas, 24 está pouco. Salomão está nos mostrando que a vida sim é curta, os dias sim são curtos, as horas são curtas. E isso foi Deus quem fez. Para nos lembrar o tempo todo
da nossa finitude, debaixo do sol maldito pelo pecado, mas que por causa do sangue de Jesus é possível comer, beber e desfrutar com alegria do que Deus nos dá pela sua própria mão. Agora, a gente se esquece disso. Senhor dos Anéis, capítulo 1 do livro Senhor dos Anéis, aliás, o prólogo do livro, quando Tolkien começa a contar a história. Quem eram os hobbits? É lindo aquilo. Aliás, quando você lê o prólogo de Senhor dos Anéis e o capítulo 1, você pode ficar com a sensação de que para que o capítulo 1 contando sobre as briguinhas de hobbit, da família dos hobbits, dos presentes que o Bilbo deixou para os parentes brigado com ele. Você vai ler o capítulo 1 inteiro e é briga, festa de aniversário com foguete. Você quer logo entrar naquelas montanhas de Mordor, acompanhar, não é? Quem leu, você quer logo a ação, só que você não pode se esquecer o que Tolkien está contando para nós no capítulo 1, de tanta trivialidade, parece demais com as nossas famílias, briguentas em época de ano novo, quando junta no feriado, família briguenta, um com ciúme do outro, um com inveja do outro, é isso que está lá no capítulo 1 do Hobbit. E para que está lá? Eu fiquei pensando nisso. Eu li 2 vezes esse capítulo recentemente, porque eu falei, gente, aí me deu um estalo. Os Bilbos bolseiros, que é o herói do livro O Hobbit, os Frodos, que será o herói da trilogia O Senhor dos Anéis, eles saem desse mesmo contexto familiar pequeno, baixo, que eu e você vivemos e que Tolkien quer que a gente enxergue. Os Frodos e os Bilbos não nascem em berço esplêndido, onde a família é perfeita. Bilbo é um solteirão. Frodo é adotado pelo tio. As brigas familiares, as coisinhas pequenas. Mas é possível, pelo sangue de Cristo, sair desse mundo maldito pelo pecado, debaixo do sol, e escrever uma história pela graça de Deus, que vai ser cheia de comida, bebida e desfrute que vem da mão de Deus. Porque isso é outra coisa que você vai encontrar no Hobbit e no Senhor dos Anéis. Muita comida, muita bebida, muito desfrute. Mesmo no meio da briga da família, no capítulo 1 de O Senhor dos Anéis. O capítulo 1 se chama A Grande Festa. Você tem que ler, meu povo. Você tem que ler esse livro. Lê e relê. É lindo. Você lê uma ficção dessa, uma ficção, eu vou dizer para você sem exagero, ele é gênio, muito melhor do que o autor de Guerra dos Tronos. Ele criou mundos, o Tolkien, ele criou universos, ele criou personagens, ele escreveu a mitologia inglesa. Ponha isso na sua cabeça. O que os estudiosos falam é que o Hobbit e a trilogia do Senhor dos Anéis, e o Silmarillion, e os contos inacabados, nada mais é do que o que existe para a mitologia grega, mitologia nórdica, é a obra de Tolkien, escrevendo a mitologia inglesa. É impressionante. E ele vai mostrar isso para nós. Ele vai mostrar que é possível viver debaixo do sol maldito pelo pecado, e comer e beber e desfrutar daquilo que vem da mão de Deus. Lembrando que é a porção que Deus nos dá no dia curto que Deus nos dá. Agora, o nosso risco é o que Tolkien escreve no prólogo, a gente se esquecer disso. Deixa eu ler para vocês um trechinho. Quando o Tolkien vai mostrar como era a vida dos hobbits e como eles haviam esquecido do que nós cristãos chamamos de providência. Ele não usa essa expressão, mas a ideia é essa. Olha o risco que a gente corre
Quando a gente se esquece que nós estamos plantados num mundo maldito debaixo do sol, onde há uma batalha espiritual cósmica acontecendo, e a gente se esquece da mão da santa providência. Olha o problema. Os hobbits chamam a terra de condado, o lugar onde eles moravam, sendo a região de autoridade de seu Taim, e um distrito de negócios bem organizados. Tem uma autoridade, tem negócios, e ali naquele canto agradável do mundo, exerceram sua bem organizada atividade de viver e prestavam cada vez menos atenção ao mundo de fora. Ou seja, estavam no condado, tinham organizado tudo da melhor maneira, viviam num mundo agradável, num cantinho confortável, tinham organizado bem as atividades do bem viver, e cada vez mais eles prestavam menos atenção ao mundo lá fora. Que mundo lá fora? As forças do mal que estavam se insurgindo em busca do um anel, que estava com Bilbo, que o passaria a Frodo, para que Frodo depois, sob a orientação de Gandalf, destruísse. Então, esse é o risco, e Tolkien está nos mostrando, a gente corre o risco de desfrutar das coisas boas que Deus nos dá e nos esquecermos da grande batalha, que é o diabo tentando roubar, matar e destruir a nossa fé. E aí ele continua, cada vez menos atenção ao mundo de fora, onde coisas obscuras aconteciam, chegando a pensar que paz e fartura fossem a regra na Terra-média. Gente, como isso aqui é contemporâneo? Eu sou mais velho que vocês, eu nasci em 1973. A Primeira Guerra Mundial terminou em 1944. 44 para 73, são quantos anos? 31? Nada. E você acha que logo que depois que terminou a Segunda Guerra Mundial, o mundo logo virou paz de uma vez? Não. O que eu quero dizer? Nós nascemos, a partir da minha geração, nós nascemos numa época do mundo, onde a gente pensa que a regra é a fartura. E nunca foi a fartura. Grandes guerras, pestes, aí vem a Covid. Aí vem a Covid, coloca a gente numa limitação, coloca a gente para assistir coisas online, a gente reclamando, achando que a vida, a gente tem que ter como garantia que a vida tem a ver com fartura, que isso é regra na Terra-média. E Tolkien diz, não é assim. Esse é o risco que o comer, beber e desfrutar provoca em nós, é deixar de enxergar o mundo lá fora, onde coisas obscuras acontecem, fazendo-nos, e nós centrados só em nós mesmos, achar que o mundo só tem a ver com paz e fartura, que isso é a regra, e o direito de todas as pessoas sensatas, conclui Tolkien. Os hobbits se esqueceram, ou ignoravam, o pouco que sabiam dos guardiões, e daqueles que possibilitavam a paz prolongada do condado. Ou seja, se eles desfrutavam de paz, é porque haviam guardiões que cuidavam deles, mas eles se esqueceram deles. Se nós temos paz, se nós temos alguma fartura, é porque há um provedor para nós, Deus, e nós nos esquecemos dele. Na verdade, conclui Tolkien, os hobbits estavam protegidos, mas deixaram de se lembrar disso. Quero que você grave essa frase. Eles estavam protegidos, mas deixaram de se lembrar disso. Nós somos abençoados, mas deixamos de nos lembrar disso. É isso que Salomão não quer que aconteça conosco quando ele escreve o verso 18.
Nós somos abençoados. Olha a roupa que você está vestido. Olha a comida que você vai ter daqui a pouquinho. Olha o ambiente onde você... Olha a saúde que você de alguma forma desfruta. Nós não somos um povo amaldiçoado, nós somos um povo abençoado. Nosso país não é a América do Norte, mas o nosso país está acima e à frente de dezenas de outros na miséria. Nós, no recorte aqui, na região em que moramos, estamos acima de milhares de outros lugarejos do mundo onde é catastrófico, não há água, não há esgoto. Nós somos um povo abençoado. Mas estamos debaixo da mesma maldição dos hobbits. Estamos abençoados, somos protegidos, mas deixamos de nos lembrar disso. A cada instante você tem que pedir ao Espírito de Deus que abra os seus olhos e te faça enxergar que coisa boa é comer e beber e desfrutar do que você consegue sim, do trabalho, do qual você se afadiga ou com o qual se afadiga debaixo do sol. Os dias são poucos, mas é a vida que Deus te deu, é a porção que Ele te deu. Então o antídoto contra o amor ao dinheiro é desfrutar com prazer o que vem das mãos de Deus, fruto do nosso trabalho no mundo maldito do pecado. E por fim, dê a Deus louvor pelos bens que vêm de suas mãos, versos 19 e 20. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho. Então veja que duas coisas, Deus deu a riqueza e Deus deu os bens. Mas Deus não deu só isso. O que mais Deus deu? Nessa mesma frase, Deus deu poder para você poder comer, condições de comer, prazer para comer. Papilas gustativas na língua para sentir sabor. Condição de sentir cheiro. Condição de desfrutar. Ele te deu saciedade de alguma maneira, Ele te dá alegria. Ele é que te dá o poder para comer, para receber a sua porção, para desfrutar de seu trabalho. É dom de Deus, não apenas o trabalho e seus frutos. É dom de Deus o poder para trabalhar e desfrutar dos frutos. É isso que Ele está dizendo. Vem de Deus, não vem de nós. E nós não podemos nos esquecer disso. Porque não ficará pensando, verso 20, quando você entende isso, você não tem tempo para pensar muito nos dias da sua vida. Você não tem crise de meia-idade. Porque Deus enche o seu coração de alegria. É Deus que encheu o coração de alegria. Não é o culto que enche o coração de alegria. Não é o dinheiro que enche o coração de alegria. Não são as coisas que o dinheiro compra que enche o coração de alegria. Não é o que se come, não é o que se veste, não é o que se recebe. Não é nem o trabalho que realiza o homem, como a gente costuma dizer. Quem enche o coração de alegria é Deus mesmo. Agora, a pergunta que fica, e eu quero tentar te ajudar a enxergar e a gente conclui. Como é possível comer, beber e desfrutar para a glória de Deus? O que Jesus teria a dizer se ele tivesse ouvindo Salomão pregar? Como Jesus, porque Jesus não contradiria Salomão nestes quesitos. Como é que é comer, beber e desfrutar para a glória de Deus? O Senhor diria, coma, beba e desfrute, como quem deseja a realidade plena do prazer que a comida dá, a bebida dá, os desfrutes da vida dão, somente Cristo, porque todas essas coisas nos apontam para um prazer maior, que não é o pão em si, não é o sexo em si. Por que Deus nos dá o prazer sexual na aliança, no casamento, marido e mulher, para nos dizer que no céu eu não farei sexo com a minha esposa? Porque no céu, o prazer que eu terei
no meu noivo Cristo, no meu Senhor e Salvador, aquilo que o sexo, na aliança do casamento com a minha esposa, me ensinou de prazer foi apenas sombra. Eu não vou precisar do sexo. Eu terei muito mais do que o sexo em seu prazer um dia me deu nesta terra. Então, como é que a gente come, bebe e desfruta para a glória de Deus? Buscando entender, buscando enxergar para além do prazer de vestir uma bela camisa. São as vestes e a condição que um dia eu ter. Porque o que é uma vestimenta, se não uma forma de você se apresentar? É isso. Então, o prazer de vestir bem, e nada contra vestir bem, e vestir bem, digo, não é ter dinheiro para comprar roupa cara. Tem muita gente com dinheiro que é brega. É possível você comprar roupa num camelô e vestir bem, se você souber vestir. Bom gosto não nasce do dinheiro. Então, como é que eu visto uma roupa? Como é que eu como? Como é que eu bebo? Como é que eu desfruto para a glória de Deus? Buscando enxergar para além do prazer que a roupa, a comida, a bebida me dão. Existe esse tipo de prazer que a roupa me dá, que o corte de cabelo me dá, que as coisas boas da vida me dão. Esse prazer é para me dizer o seguinte: tem algo por trás disso, isso não é do nada. Isso te aponta para um negócio maior. Tire os seus olhos só dessa vida. Deixa eu te mostrar um texto bíblico de Jesus em Lucas 17. Abra lá, Lucas 17, a partir do verso 20. Esse texto é aquele texto em que Jesus diz, olha, abra os olhos. Lucas 17, 20, eu leio na NAA, Nova Almeida Atualizada. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Veja que eles queriam data, tempo. Senhor, escreve aqui para nós o dia, a hora, quando, a época. E Jesus nunca se preocupou em dizer essas coisas. Jesus lhe respondeu. O reino de Deus não vem com coisa ou com visível aparência. O reino de Deus não é como você costuma enxergar. Ele não vem assim. De repente você abre os olhos e está vendo o reino de Deus descer. Não é assim o reino de Deus. Nem dirão, ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Eu sou o reino de Deus, diz Jesus. O reino de Deus é Cristo, é o rei. O que é um reino sem o rei? Quando você assiste às batalhas, todos protegem o rei. Vocês estão assistindo a série do Gambito, né? E vence-se no xadrez quando o rei é derrubado, ou seja, tira o rei, acaba o reino. O reino de Deus é o rei, é Cristo. O reino de Deus está entre vocês. Eu sou o rei. Tire os olhos do reino. Coloque no rei. A seguir, Jesus disse aos seus discípulos, virá o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. E dirão a vocês, não, está aqui o Filho do Homem, não, está lá. Não saiam nem sigam essa gente, porque assim como o relâmpago, que resplandece e brilha de uma extremidade do céu à outra, assim será no dia, no seu dia, o Filho do Homem. Eles queriam ver o reino, e Jesus está dizendo, vejam o rei. Aí ele confirma que o reino é o rei, dizendo, aí vocês vão querer ver o Filho do Homem. Vocês vão buscar os sinais espetaculosos. É assim que muita gente lê Apocalipse, querendo ver os sinais espetaculosos, e não são os sinais espetaculosos que devem ser vistos. É o Filho do Homem, é o Rei, é o Cordeiro vencedor, é o Leão da tribo de Judá, é nele que seus olhos se fixam. Mas é necessário, verso 25, que primeiro o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado por esta geração. Então, se você estiver buscando esplendor no Filho do Homem, você não vai enxergar na primeira vinda dele, necessariamente. Há esplendor, mas não do tipo como a gente costuma buscar esplendor.
Que esplendor há num homem despido, chicoteado, cuspido, apedrejado, sangrando? Que esplendor há nisso, no sentido como a gente costuma definir esplendor? Não há nenhum. Mas há o esplendor de ver a humildade de um rei poderoso e soberano, que submete de bom coração à vontade do Pai, as calúnias dos homens, as mentiras, a inveja, não revida, não paga na mesma moeda. Há beleza nisso, na humildade, na mansidão de Jesus. Vocês querem ver o reino de Deus? Olhem para mim. Assim como foi nos dias de Noé, aí ele vai ensinar agora como é que come, bebe e casa, para a glória de Deus. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Vocês querem saber como será? Então vamos lá. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, Black Friday, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu todos. A pergunta que eu te faço é: qual foi o pecado dessa geração? Foi comer? Pensa. O pecado deles, dos dias de Noé, foi comida, foi bebida, foi casamento. O pecado da mulher de Ló, ou dos homens que foram destruídos nos dias de Ló, o pecado deles foi comer, beber, comprar, vender, plantar, construir. Não, o pecado não é isso em si. O pecado dessa geração foi o que aconteceu com a mulher de Ló. O coração estava nisso e tão somente nisso. Eles não enxergavam para além do prato de comida, para além do que compravam, para além do que consumiam. A vida se resumia a encontrar o par perfeito, e casar e ter filhos e viver felizes para sempre. Isso não é viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é olhar para além disso, para o Rei. Então, como é que se come, como é que se bebe, como é que se veste, como é que se casa, como é que se compra, como é que se vende, como é que se constrói, como é que se planta, olhando para o outro mundo, olhando para o Rei, aguardando a chegada dele, querendo ele, desejando ele, dizendo: ah, meu Rei, será muito melhor quando eu estiver diante do Senhor do que o prazer dessa bebida, dessa comida. O pecado não é comer e beber, gente, com moderação. É pecado, em alguns casos, comer e beber. Excessos, escândalos, entorpecimentos. Há pessoas que se entorpecem com álcool, com drogas, lícitas e ilícitas. Há pessoas que se entorpecem com chocolate. Há pessoas que se entorpecem com cafeína, em algum sentido. O problema não é comer e beber em si, o problema é a motivação e o que meus olhos enxergam quando de manhã cedo eu coo um café sem açúcar e tomo. Sabe qual é o maior prazer? Às vezes eu sento cansado na minha poltrona de leitura no meu escritório, ainda com sono. Aí na metade da xícara, que eu bebo um desse tamanho assim, quando eu estou na metade da xícara, eu começo a acordar. E aí minha oração e minha leitura da Bíblia, uau, café e Espírito Santo e Bíblia. Porque os monges, eles acordavam cedo antes de terem descoberto o café, sabiam disso? Eles bebiam a bebida fermentada, porque a água era salobre. E a bebida fermentada tinha algum teor de álcool. Aí geralmente o monge acordava, a primeira coisa que ele punha no bucho era o vinho ou a cerveja. Em teor alcoólico baixo, mas ainda com teor alcoólico. E aí o que acontecia? Chegava mais ou menos no meio da oração, ele já estava com sono, porque o álcool ia dando moleza. E os dias que eles descobriram a cafeína, há um livro que conta essa história em inglês. Eu li a sinopse, eu ainda não li o livro, quero ler ainda. Então,
A ideia é essa, é você comer, beber, comprar, vender, plantar, construir, casar, ter filhos. Lembrando que isso vem da mão de Deus, inclusive o prazer para desfrutar dessas coisas, fruto do seu trabalho. Mas seus olhos estão sempre para além de ver um filho nascer. Sua tristeza tem que te levar além da tristeza de ver um filho adoecer. Quando você é pai e mãe, e vê um filho, uma filha doente, sob pena de não se curar, tem duas maneiras de você sofrer: se desesperar e se revoltar, ou sofrer de fato, afinal você ama, lembrando ao seu próprio coração, quanto custou ao coração de Deus entregar um filho por você e por mim. Percebe como até o seu sofrimento ganha dignidade? Quando você enxerga para além do mero filho que sofre, da filha que sofre. Quando você olha para além das perdas, do sofrimento de ter perdido aqui. Para além dos prazeres. Você come, bebe, casa, compra, veste com os olhos na vinda do rei. Olha Lucas 17:31. Naquele dia, no dia do Filho do Homem, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para tirar os bens. Não é os bens, não é o que come, não é o que veste, não é a maquiagem, não é a Mary Kay. Meu Deus. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar preservar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perder, vai salvá-la. Digo a vocês que naquele dia, naquela noite, duas pessoas estarão numa cama. Uma será levada, outra será tirada. Duas mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada, outra será deixada. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro será deixado. Referência aqui à invasão na cidade de Jerusalém, famílias foram separadas, o sofrimento faz isso. Você está trabalhando, de repente você é arrancado do seu cônjuge, do seu pai, do seu filho, da sua filha. O que Jesus está dizendo? Que você tem que aprender a desfrutar das coisas que a vida dá, com os olhos não nessas coisas. Sim, absorvendo e desfrutando do prazer, mas que esse prazer ou a tristeza te levem para algo sublime, o Filho do Homem. Os prazeres que Deus nos dá nessa vida apenas nos apontam para o prazer que a gente vai ter em Cristo. Então olha como é que você vai comer a sua ceia de Natal esse ano e sua ceia de Ano Novo. Eu encerro com esse texto bíblico, Isaías 25, de 6 a 9. Olha como é que você come sua ceia, como é que você almoça, como é que você janta, como é que você toma o seu café. Para a glória de Deus. Isaías 25, 6. Em Jerusalém, e eu estou lendo na NVT agora. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Veja que a nossa reunião na glória no céu, óbvio, estava falando aqui da restauração de Jerusalém, que voltaria do cativeiro, mas é também uma profecia do novo céu e da nova terra. O Senhor, como é que Ele vai nos receber? Ele vai nos receber num grande banquete. Deus não vai, já parou para pensar que Deus não vai nos receber no culto da virada? Deus vai nos receber na hora que estivermos à mesa. Então toda vez que você sentar para comer, se é um banquete ou se é uma quentinha, uma marmita no meio fio da calçada, não importa. Esse banquete tem que te fazer lembrar, um dia meu rei vai me receber numa mesa. Para isso a gente come à mesa, para isso a ceia do Senhor na celebração da igreja, para a gente se lembrar que o nosso rei vai nos receber num banquete, com gente de todas as tribos, povos, línguas e nações.
E não é apenas um banquete, será um banquete delicioso, com vinho puro, vinho envelhecido em barris de carvalho, e carne da melhor qualidade. Você está entendendo? Festa com Deus. Um banquete com tudo do bom e do melhor. Então, quando você come, quando você bebe, quando você tem condições de comprar algo gostoso, você tem que se lembrar um dia. Você está lá no mercado fazendo a compra, pondo no carrinho e lembrando, um dia eu terei um banquete com meu rei. Verso 7, ali no banquete, removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre, o Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá para sempre todo o insulto contra sua terra e seu povo. O Senhor falou. Naquele dia o povo dirá, este é nosso Deus, confiamos nele, ele nos salvou, este é o Senhor em quem confiamos, alegremo-nos em seu livramento. É assim que se come, é assim que se almoça, com isso no coração. 3 coisas. Primeiro, somente em Cristo é que a gente guarda os pés para nos aproximarmos de Deus. Os votos que a gente quebra, e a gente quebra votos, Cristo os cumpriu no nosso lugar. E uma última coisa, grava aí na cabeça. Se nós nos concentramos mais nos dons do que no doador, nós somos culpados de idolatria. Se aceitamos os dons, mas reclamamos dos dons, somos culpados de ingratidão. Se acumulamos os dons e não compartilhamos com os outros, dízimos, ofertas, bênçãos repartidas com outros, se acumulamos os dons e não os compartilhamos, somos culpados de omissão. Mas se constrangidos pela graça de Deus, nos rendermos com fé à vontade de Deus, usando o que Deus nos dá para a glória de Deus, nós saberemos aproveitar a vida e saberemos viver satisfeitos. Vou repetir e a gente encerra. Se nos concentrarmos mais nos dons do que no doador, seremos culpados de idolatria. Se aceitarmos os dons, mas reclamarmos deles, seremos culpados de ingratidão. Se acumularmos os dons e não os compartilharmos com os outros, seremos culpados de omissão. Mas se constrangidos pela graça de Deus, rendermos-nos com fé à vontade dEle, usando o que Ele nos dá para a glória dEle e o bem do próximo, saberemos aproveitar a vida e ficaremos satisfeitos. Que Deus te livre do amor ao dinheiro. Oremos. Pai, em nome de Jesus, complete essa palavra no nosso coração, faça frutificar. Obrigada por essa santa escritura. Faça-nos ter os olhos no grande banquete, na presença do Rei. Quando estaremos ao lado de irmãos e irmãs de todo o mundo, comendo, bebendo e nos alegrando, celebrando aquele que nos libertou e nos salvou, para nos regozijarmos com Ele e nele para sempre e sempre e sempre. Amém. É no nome de Jesus, o nosso Rei, que nós oramos. Amém.